E essa pandemia me fez me disciplinar, sabe? Eu acredito, vamos começar por isso, né? A gente tem falado tanto, né, da pandemia e das coisas, e a gente tem o costume de ver o lado ruim das coisas. Valorizar o negativo e desvalorizar o positivo. Mas essa pandemia tem me ensinado sobre disciplina. Essa pandemia tem me ensinado que eu posso me readaptar, que eu posso ser resiliente. E aí, às vezes, Cris faz, eu não aguento mais essa máscara. Eu fiz, e se fosse uma situação pior? Como seria a sua resistência? Aí ele diz assim, tira a máscara, já entrou no quarto. Eu falei, daqui a pouco eu não vou ter que botar ela de novo, deixa ela aqui. Mas ela tem me ensinado isso. Ela tem me ensinado não só que nós brasileiros somos um povo caloroso, mas ela tem me ensinado que nós brasileiros somos um povo indisciplinado. E por isso que muitos projetos nas nossas vidas começam, mas não terminam. Por isso que muitas situações nós temos uma entrega, mas nós não temos uma continuidade. Nós até somos intensos, mas não profundos. E essa pandemia tem me ensinado sobre isso. Sobre intensidade, mas também sobre falta de profundidade. Eu quero dizer aos irmãos que esse tema, ele mexeu muito, né? E desde que Márcio falou comigo, a princípio eu disse, Márcio, deixa eu pensar, né? Márcio, deixa eu analisar. Eu acho que Márcio já estava dizendo assim, Senhor, vai lá, resolve para me dar a resposta. Márcio, eu estou vendo aí umas coisas, mas eu vou dar a resposta. Mas desde que Márcio, né, compartilhou comigo o tema, o Senhor vem ministrando ao meu coração. E eu posso dizer que a primeira pessoa a ser ministrada fui eu. E assim, muitas coisas já se passaram pela minha cabeça até chegar a esses pontos aqui. Sobre coração, sobre provérbios. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre o livro de Provérbios. Gente, eu preciso fazer um acordo antes com vocês. Eu fico um pouco agoniada quando tem muita gente olhando para mim, sabe? Vai me dando logo assim, sabe? Uma vontade de correr. Não, calma. Sou psicóloga, mas não sou doida. Não, que é isso, né? Tô brincando. Corta isso aí, gente, tá? Senão, não vai ter mais paciente. Opa, voltando para cá. Então, olha só. Eu quero que você participe de máscara mesmo. E eu quero te dizer que de máscara você consegue falar. Você sabia disso? Isso, Rodolfo. Por quê? Porque a gente vê, olha a falta de disciplina. Não pode baixar a máscara. Aí a pessoa vai falar, baixa a máscara. Não pode. Pense isso como um ato de disciplina. Certa vez lá no meu trabalho, eita, eu falo muito, peraí. Vamos correr. Certa vez lá no meu trabalho, mas eu compartilhar isso com você. Tem um jardim que não é jardim. Porque todo mundo já pisou tanto que já ficou o caminho assim. Mas certa vez, a diretora estava vindo e aí o pessoal estava mudando, sabe? O percurso. E aí ela disse, estão mudando o percurso porque eu estou vindo. Aquilo mexeu no meu coração. Eu disse assim, eu não vou mais por aí. Porque eu preciso fazer o que é certo, independente de quem vê. Eu preciso fazer o caminho aqui, da passarelazinha, independente se a diretora vai ver ou não. Gente, e eu coloquei isso como posicionamento. Guarda essa palavra. Qual a palavra eu pedi para você guardar? Posicionamento. Você sabe que você de máscara pode falar? Então diz aí. Isso, posicionamento. E eu quero te dizer que assim, no começo não foi tão difícil. Porque eu estava lá, empolgada. Porque, às vezes, o posicionamento traz isso, traz a intensidade, traz o sentimento. E aí a gente pensa que as nossas decisões, elas só têm esse lado da vontade, do querer fazer. Mas as nossas decisões, as nossas entregas, igreja, pensa nisso. As nossas entregas não só têm a ver com os nossos sentimentos, não só têm a ver com as nossas emoções. Porque se as nossas entregas, se os nossos posicionamentos apenas abarcarem esses dois aspectos, nós não continuaremos. Porque vai chegar o dia que a gente não vai ter vontade de fazer. Vai chegar o dia que a gente não vai ter ânimo para fazer. Vai chegar o dia que a gente não vai querer fazer. Mas as nossas escolhas,
envolve propósito, convicção, razão. Nenhum, nem o outro, mas ambos. A gente tem mania de dizer assim, não, tira o emocional. Não, Deus nos fez em totalidade. Você pode repetir isso comigo? Deus me fez em totalidade. Eu sou emoção, mas eu penso também. E aí eu lembro que certa vez estava chovendo e eu olhei para o caminho, sabe? O caminho ajudava. O cabelo estava pranchadozinho. Eu disse, vai ficar arrepiado, Jesus. Mas eu coloquei o quê? Um propósito. E eu precisava naquele momento mostrar a minha disciplina. Porque disciplina não tem a ver com o que eu quero fazer. Disciplina tem a ver com o que é preciso fazer. E eu quero te dizer que hoje, lá no trabalho, todo mundo já diz, ela não vai por aí não, porque a disciplina dela é ir pelo outro caminho. E eu fiz, e você não pode vir comigo não? Eu já resgatei a nutricionista e ela faz esse caminho também comigo às vezes. Mas isso trabalhou o meu coração, isso moldou o meu coração. Vamos abrir nosso texto base? Provérbios 23, o quê? 26. Eu gosto da voz de Márcio. Vocês gostam da voz de Márcio? Gente, a voz de Márcio. Vamos fazer propaganda desse garoto, né? Que coloca o seu coração em tudo que faz, né? Márcio, o ser que ama, o ser que pensa, o ser que é todo, né? Márcio, lê para mim o que está em Provérbios 23, 26. Amém, amém. Vamos pensar um pouquinho sobre o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é uma coleção de ditos, sentenças, enigmas, instruções. Agora eu me lembrei do meu pai. Meu pai tinha uma raiva desse negócio de repetir e dizer para o seu irmão. Ele dizia que isso não era de Deus. Aí quando eu ia pregar que ele estava, eu dizia, diga para seu irmão. E eu olhava para ele. Aí ele olhava para mim assim, eu disse, mas tem que obedecer, pai. Né? Mas era só para tratar um pouquinho. Mas eu quero que você repita assim comigo, instruções. Eita, a máscara impediu de falar. Instruções. E poemas muito difundidos e apreciados. Sua autoria e compilação, vixe que nome bonito, é atribuída a pessoas sábias, sacerdotes e mestres. Entre eles, o rei Salomão. Por isso faz parte da chamada literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Provérbios declara seu tema logo no início do livro. Quem pode dizer? O não vale o pastor. O pastor fez teologia, o pastor é graduado, então está fora da brincadeira, né? Tu é ovelha, pastor, mas tu é uma ovelha que está num nível maior, não vale. O que é que Provérbios já declara do seu primeiro capítulo? Eu deixo você... Ei, menina, dá um banho em você. Porque Lores, não sei quantos anos mais nova do que eu, já foi logo dando tapa na cara, dizendo o quê? Sabedoria. E ela coloca essa sabedoria de qualquer forma, ou melhor, Provérbios coloca essa sabedoria de qualquer forma, ela expressa de qualquer forma. Não, diz o quê? Que o temor ao Senhor é o princípio. Seu objetivo, né? É descrever e incutir a sabedoria no povo de Deus. Uma sabedoria que está fundamentada no temor ao Senhor. E que nos faz funcionar a vida da aliança nos detalhes práticos. A Bíblia é espetacular. Nos detalhes práticos e nos relacionamentos do nosso cotidiano. E aí a gente vai ver mais o que sobre Provérbios que eu quero destacar, já que o nosso tema está em Provérbios e não é à toa, porque a recomendação, a instrução, a vida em Provérbios. A vontade de Deus é intensamente prática, aplicável a cada aspecto da vida de seu povo. A Bíblia é atemporal. A Bíblia
ela vai estar sempre te direcionando. Gente, quem aqui acompanha uma consciência cristã? Gente, quando eu terminei, eu disse, Senhor, eu preciso me converter de novo, Senhor. Senhor, me ajude. Eu conversava durante o culto com a Adelina. A Adelina é minha amiga, né, missionária. Eu tinha proposto a ela está aqui comigo hoje, mas ela farrapou comigo. Não pode, corta isso, farrapou não pode. Né, ela disse que não estava inclinada a este convite. Né? E aí, olha só, cada vez a gente assistindo cada um nas suas casas, né? Aquela brincadeira bem legal, cada um na sua casa. E aí a gente lá, né, na hora que o pastor dizia uma coisa, a gente ia lá para o Zap, para o Telegram, vamos fazer também propaganda. Aí a gente ia o quê? Dizer, meu amigo, que lapada foi essa? Aí depois ela fazia, eita, e tu viu essa? Eu fiz, eu estou me recuperando ainda. Mas o quê? O quê? Nós não somos obras do acaso. Existe uma referência. Existe um modelo. Não existe um eu acho. Não existe eu entendo assim. Eu vejo assim. Existe uma direção, um caminho. E Provérbios mostra isso. Que essa vontade de Deus é intensamente prática, aplicável a cada aspecto da vida. Então repita comigo assim. A cada aspecto da vida. Se levante. Vixe, se levante. Se levante. Eu vou ficar o tempo todo em pé e você vai ficar assim. Você vai dizer assim. É para você se esticar. É para você relaxar. Diga assim. A cada aspecto da vida. E agora você vai dizer assim. A cada aspecto da vida. Eita, tá vendo? Só Lores. Lores, tu é um amor, Lores. De novo, a cada aspecto da vida. De novo, a cada... Micael vai fazer sozinho. Se fosse na JC, você deu meia volta, Micael. Minha filha, eu tô velha, mas eu continuo atenta, tô brincando. Senta. A cada aspecto da vida. Isso só foi para te animar. Para te animar e para o tempo correr. Olha só. Aí isso acaba com a gente. Um relacionamento adequado com Deus envolve, primeiramente, esforçar-se. Eita. É fácil, Rodolfo? Nem um pouco. É fácil, Adelina? É fácil, Micael? Não, não é fácil. O que é esforçar, gente? Vamos pedir ajuda aos universitários? Jaine, eita, eu me lembro do meu segundo ano, no meu tempo dizia científico. Eita, Jesus, como faz tempo. Hoje, segundo ano do ensino médio, né? Mas no segundo ano científico, dizia assim, né? A gente tinha um professor de biologia chamado Luci Cláudia. E ele gostava de fazer isso que eu fiz com Jaine agora. Eu me lembro até hoje, na primeira aula dele, ele perguntando sobre umas coisas lá. Todo mundo de cabeça baixa. Em reverência, não, fugindo do olhar. Doida foi aquela que inventou de levantar e disse, você. Aí a gente, eita. Mas Jaine, agora eu estou, Luci Cláudia aqui. Jaine, esforçar. Para quem não sabe, Jaine é professora da língua portuguesa, doutoranda, né? Então se você tem dúvidas, se você precisa de reforço, se você precisa de ajuda. Ela não tem tempo. Ela não tem tempo. Mas ela vai te indicar um bom profissional para isso. Vamos lá. O que é esforçar, hein, Jaine? É dedicar uma ação, uma força, uma ação com consciência. Ei, amei. Ei, palmas para Jaine! Por isso que Adriano casou com Jaine. Porque Jaine é inteligente. Vocês notaram? Além de ter uma voz que eu escutaria assim. Acho que a voz dela calma, né? Então, Cris, bota mais, que quando eu estiver naquele dia, tu bota Jaine lá. Olha só. Esforçar com consciência. Aleatório esforço? Não. Consciente. Esforçar-se para entender sua verdade e então abraçar e obedecer.
Uma vida vivida, Provérbios vai dizer que uma vida vivida de acordo com a vontade de Deus é uma vida feliz, é uma vida útil, é uma vida que não acontece por acaso. Ela não é aleatória. Mas para esse entendimento, é preciso empenho, estudo, busca e disciplina. Tal vida está disponível para todos que a buscam. Mais uma palavrinha aqui. Para todos que há o quê? Cai do céu. Qual foi a palavra anterior que eu disse? Esforçar. Busca, esforço. Entendendo isso, entendendo onde essa orientação, essa instrução está em Provérbios, filho, dá-me o teu coração, neste livro de tantas indicações, nesse livro de tantas instruções, nesse livro que nos faz entender o propósito pelo qual nós estamos aqui. A gente vai para, filho, dá-me o teu coração. Coração, foi a primeira coisa que ficou me intrigando. Coração. Coração no nosso entendimento, ou no nosso, para ficar bonito, no nosso senso comum, né? Significa o quê, gente? Quando a gente fala em coração, a gente está falando de quê? Aí é a questão fisiológica, né? Sentimento. Pai, tu já está no nível maior. Mas num senso comum tem a ver o quê? Com sentimento, emoção. E aí a gente atribui ao coração até essa questão da intensidade. Mas aí eu disse, Senhor, por que o coração? O quê? O que é que tem aí? Qual é a pegadinha do coração? O que é que tem nessa situação, nesse aspecto? E aí essa pergunta encontrou uma resposta. Olha só, coração no contexto bíblico não se refere meramente a sentimentos ou emoções, mas também a mente, vontade, convicção. É no coração que são produzidos os pensamentos, os sentimentos, as escolhas. O coração é o núcleo do nosso ser, é quem somos, é o que valorizamos. Então, não é à toa que Jesus disse, que a Bíblia fala, que Deus diz, e Jesus diz isso mais à frente também, né? Só que de uma outra forma, quando ele se remete ao tesouro, e a gente vai estar falando aqui também, né? Então, qual a intenção, qual é o intuito de estarmos aqui falando sobre essa temática tão relevante, mas ao mesmo tempo tão impactante? Porque o Senhor está dizendo à sua igreja, porque o Senhor está dizendo aos seus filhos, porque o Senhor está dizendo às suas filhas, dá-me o coração. Sabe por que Ele está te dizendo isso? Nosso primeiro ponto da nossa conversa de hoje. O Senhor pede o nosso coração, porque é dele que vem a tão necessária vontade de viver. O Senhor pede o nosso coração, porque dele é que procede as fontes de vida. E como é que eu vou servir ao Senhor? Como é que eu vou dizer que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, se o meu coração não entende isso, se o meu coração não está entregue a isso? Eu vou estar levantando as minhas mãos, eu vou até estar chorando às vezes, mas eu não vou estar colocando isso como uma sinalização de vida. Eu estava dizendo a Deda, essa música me marcou muito, porque ela chegou na minha vida num tempo bem específico. E a história dessa música é o seguinte: ela nasce de uma oração de uma menina que perdeu o pai. Ela não nasceu de um momento de felicidade, mas ela nasceu de um momento de convicção, de um coração que mesmo em meio à adversidade entendia
a situação não pela sua perspectiva, mas entendia a situação pela perspectiva de Deus, que ele continuava sendo Deus, mesmo não acontecendo aquilo que ela tanto orou, que ela tanto pediu. E ele não só continuava sendo Deus, mas ele continuava sendo bom. Provérbios, esse livro que nós acabamos de falar, né? O livro da sabedoria. Diz lá no capítulo 4, no versículo 23, ele diz assim: de tudo que se deve guardar, guarda. Sabe o que eu achei maravilhoso? Porque eu achei uma tradução que diz assim: guarda bem. Vamos lá de novo comigo, repete: guarda bem. Feche seus olhos agora. Diga seu nome e a cidade onde você está falando. Não. Diga só o seu nome e diz assim: Rebeca, guarda bem o teu coração. Diga seu nome e fale essa expressão. Guarda bem. Guarda bem o teu coração. Olha para mim agora. Sabe por que guarda bem? Logo vem um porquê. Porque dele procedem as fontes de vida. Esta é uma referência à importância da nossa vida interior. O coração é o depositário de todo o nosso pensamento, vontade, sentimentos e emoções, como nós vimos anteriormente. Ele é a fonte de tudo que afeta o nosso discurso, a nossa visão e a nossa conduta. O coração é a fonte de tudo que vai diretamente revelar o meu ser. Então, esse coração, ele precisa ser entregue ao Senhor para que ele seja alimentado com palavras de vida, através da palavra de Deus. Quem nunca cantou? A tua palavra escondi para eu não pecar contra ti, Senhor. Vestes no sangue lavei, nas tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Aí diz mais o quê? Os dons e talentos são pra... Não vejo razão me... Tu és o Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, oh, aleluia! O mundo possa ver. Vamos fazer diferente? Eita, Senhor, para o tempo. Vamos fazer diferente, vamos ficar de pé. Esse coração precisa ser entregue ao Senhor, porque dele vem a tão necessária vontade de viver. E ele precisa ser alimentado pela palavra, para que essa fonte jorre. Então eu queria convidar a você a cantar esse louvor comigo como uma oração, como uma entrega. Você pode fechar os seus olhos? Adriano, não faz isso, Adriano. Chegue, Jair, por favor. A pessoa já canta na frente desse povo que canta. Meu filho, corte isso também, viu? Kevin, edita isso, senão eu digo à tua mãe para deixar de castigo. Tira essas coisas. Vamos cantar. Você consegue levantar as suas... Você já experimentou levantar as suas mãos? Olha, eu queria te convidar a não apenas ser intenso,
Mas eu queria te convidar também a ser profundo. Porque quem dá o coração não apenas apresenta intensidade, mas quem dá o coração apresenta também profundidade. Porque entende que é dele que vem a fonte, as fontes de vida. Vamos cantar comigo, a gente canta direto, certo? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei. Amém, aleluia. E das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos. Sabe o que você está dizendo com isso? Meus dons são teus, meu coração é teu. Preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Você pode levantar suas mãos nesse momento? Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilha. Aleluia! E sabe por que isso é possível? Obrigada. Se vocês não, fica aqui logo assim, vocês aqui. Fica aqui assim. Sabe, senta, gente. Oh, coisa boa. A gente tá brincando de vivo ou morto, Rebeca, quase isso. Mas o bom é que a gente vai sair tudo vivo e não morto. Olha, sabe como isso é possível? Se houver entrega. E entregar o quê? O que eu quero? No coração. Porque o coração é totalidade. Coração não é o que eu acho que eu devo entregar. Coração é o que eu devo entregar. Que sou eu por inteiro. E lembra, coração, porque Deus ele está interessado no seu coração, porque dele vem a tão necessária vontade de viver. É dele que vem a nossa força. E aí imagina, ele é fonte de tudo que afeta o nosso discurso, a nossa visão e a nossa conduta. Então devemos alimentá-lo com as palavras de vida da palavra de Deus. A tua palavra eu escondi. E eu gosto, né, porque Cassiana acrescenta, guardada no meu coração. Filho meu, dá o teu coração, porque dele vem a tão necessária força de viver. Filho meu, dá-me o teu coração, segundo ponto, porque Deus está interessado no nosso coração. Porque além de ter nele as fontes de vida, de proceder dele as fontes de vida, por que entregar o nosso coração a Deus? Porque ele, o coração, revela onde está o nosso tesouro. Filho meu, dá-me o teu coração, porque ele revela o teu tesouro. Lucas 12, 34 ou Mateus 6, 21, se não me falha a memória. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. O lugar onde colocamos o nosso tesouro revela as prioridades do nosso coração. Revela o que mais valorizamos. Nossas energias e o nosso tempo estarão sempre sendo investidos no que consideramos ser mais importante para nós. Se o meu coração está na minha formação acadêmica, meu amigo, ninguém me segura.
Se o meu coração está em ser o melhor baterista, ninguém me segura. Se o meu coração está me diga aí uma coisa, em ser o melhor educador físico, nem a Corpus me aguenta. Micael, formado, personal trainer, todas as medidas, protocolos, ele cumpre seu físico a serviço de Micael. Voltando, mas se o coração de Micael estiver nisso, pronto. Porque aonde está o nosso coração? Onde o nosso tesouro está, o nosso coração, a nossa vida corre atrás. Então, se o que valorizamos tem a ver com tudo que se limita à nossa vida terrena, é para lá que vai o nosso coração. Rebeca, eu não posso ser o melhor. Pode. Mas o seu coração não pode estar lá. Porque isso não é o seu tesouro. Isso vai acrescentar na sua vida. Deus vai lhe usar ali. Mas você vai pensar aquilo como um meio e não como um fim. Eita, Cris, será que o povo entendeu? Cris disse que quando eu digo essas coisas, ele diz assim, o povo, Rebeca, tu vem filosofar de meio, fim, um fim em si mesmo. Mas vocês entenderam, né? Um meio, chegar. Eu vou ser o cara lá da música, mas a música vai fazer o quê? Ser usada para quem? Para Márcio. Lorena, tu tá dando de cambão nesse povo, Lorena. Vai ser usada para quem? Certa vez eu escutei de uma pessoa que queria que a sua música libertasse pessoas. É entender isso. A música é um meio e não um fim. A psicologia é um meio e não um fim. Se o nosso coração está aqui, estaremos distante de Deus. Viveremos momentos com Deus, mas não viveremos para Deus. Deixa eu contar uma experiência. Há muito tempo atrás, em 1930, antes da Segunda Guerra Mundial, estou brincando, então o historiador aí, né? Foi antes, não foi? Foi. Olha só. A gente estava coordenando uma bandinha da igreja, não da JC. Tinha esse negócio de levar, bem Adriana, né? Bandinha. Mas é bom, Adriana, é bom. E a gente estava coordenando, né? E eu lembro que a gente fazia os ensaios lá na garagem da minha antiga casa. E assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa boa, que presença palpável do Senhor, que maravilha, que quebrantamento. E no retiro era uma bênção. Retiro é uma bênção. E eu lembro assim que eu dizia, eita, Senhor, muito obrigada, Senhor. Porque o Senhor sempre colocou isso nos nossos corações, trabalhar com vidas, para que elas possam ser transformadas. Então, quando a gente coordena uma bandinha, a gente pensa assim, no que a bandinha é um meio e não um fim. E aí a gente pensa na oportunidade que a gente está tendo de trabalhar com os jovens, trabalhar com corações, com o ser todo. E eu lembro assim que eu fiquei muito maravilhada. Foi um ensaio muito bom, muito caloroso, muito intenso. Eu pensava que profundo. A gente foi para o retiro, foi uma bênção. E eu me lembro que semanas depois, eu escutei histórias de alguns jovens. E aqueles jovens que estavam com suas mãos levantadas, chorando copiosamente. Aparentemente, Rebeca está julgando? Não. Mas visivelmente quebrantados, vou colocar até assim. Estavam na mesma prática, na mesma vida. E quando eu estava preparando esse ponto, me veio exatamente aquela imagem. E naquela hora o meu coração foi ministrado exatamente com Mateus 15, 9. Que está lá também Isaías 9, 29, 13, eu não vou lembrar. Mas sabe o que é que diz o texto? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração
está distante. Por isso que o Senhor quer o teu coração. Por isso que o Senhor, Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Porque se não dermos os nossos corações, a nossa entrega vai ser parcial, a nossa entrega vai ser restrita, vai ser limitada. Ou melhor, não vai ser uma entrega. Porque outras coisas habitarão o nosso coração, outros interesses habitarão o nosso coração, outras coisas tomarão a nossa energia, outras coisas tomarão quem somos. Mateus 15, 9, Jesus faz referência lá a Isaías. E aí ele fala de ações meramente superficiais, rituais, que não provém do coração. Porque coração revela o nosso tesouro. Coração revela a nossa vontade de viver. O mestre quer o nosso coração. O mestre quer que o centro do nosso ser esteja voltado para o centro do reino de Deus, e não para o transitório, e não para o exterior. O céu e a eternidade com Deus são as bases para a ação do reino de Deus. O nosso coração precisa vislumbrar a eternidade. Eu me lembro, aí já mais ou menos 1920, da minha adolescência, eu me lembro que todas as vezes que eu passava por um conflito, que eu gostava de alguém, que eu ficava chateada, uma coisa assim, eu sempre conversava muito com minha mãe. Minha mãe, até hoje, ela é minha amiga mesmo. Às vezes eu chego em casa do trabalho, eu digo: mulher, vem para cá, vamos ficar conversando? E aí eu vou ajeitando as coisas e a gente vai conversando, né? E eu me lembro que todas as vezes a pergunta crucial que ela me fazia para os meus dilemas era assim: Rebeca, isso tem peso para a eternidade? Isso tem peso para me matar? A série, né, Karate Kid, me matava, era um Gyodai. Vocês nem sabem o que é Gyodai, mas deixa para lá, Jaspion, né? Nem sabe o que é isso. Então, olha só. Eita, pastor, o senhor nunca achou que era um deles, né? Era os Tedmans, né? Então, olha só, isso quebrava. Porque, de fato, quando há essa totalidade, quando há essa entrega, quando o nosso tesouro está naquilo que é eterno, nós não nos limitamos a responder um momento, a algo transitório, mas pensamos nas implicações. Eita, o importante é ser feliz. Não. O importante é entender aonde está o nosso coração. É entender que ele deve estar voltado para as coisas do alto. Essas sim, diz a palavra de Deus, são eternas e não temporais. Abençoe, Jesus. Guarde, ajude, Pai, socorra. O céu e a eternidade com Deus são a base para a ação do reino de Deus. Podemos apreciar, um termo bem logoterapêutico, apreciar as coisas boas que o Senhor nos dá, mas não colocarmos o nosso coração. Escolha bem o seu tesouro. Escolha bem o seu tesouro. Meu amigo, libere o primeiro vídeo. Deixa eu te contar a história dele. Domingo, todo mundo lá em casa dormindo depois do almoço. Ainda dei aquele cochilo e tal, mas me acordei, que eu sabia que isso ia afetar a noite. Me acordei e fui ligar a televisão, né? Uma programação fantástica no domingo à tarde, maravilhosa, né? Mas vamos lá, liga e fica aquela televisão ligada, às vezes a gente distante, né? Porque muitas vezes a gente partilha disso, corpo num lugar e mente em outra, né? E eu partilho muito disso às vezes. Mas eu estava lá, né? E estava passando o quê? Quem estava domingo à tarde em casa assistindo, infelizmente, a Globo. Eita, foi. É porque eu nem assisto, mas estava passando. Estava passando o quê? Jogo não.
jogo, graças a Deus, está tudo definido, né? Somos campeões, né? Glória a Deus, porque sempre é freguês, né? Mas vamos continuar, porque o nosso coração está no que é eterno, né? Isso é corruptível. Estava passando Karate Kid, gente. Karate Kid. Não o antigo, né? A nova versão. Mas teve uma cena lá. Teve uma cena que saltou no meu coração. Eita. Tira casaco, bota casaco, joga casaco. Todo o seu comportamento, todo o seu falar, todo o seu posicionar. Mas nós que conhecemos a verdade, precisamos entender que tudo é Kung Fu. Não! Que tudo revela a Deus, que tudo é Deus, que tudo é para Ele. Tudo que fazemos, tudo, nada vem de nós. Mas Ele se mostrando em nós, porque tudo. E quando Ele coloca isso, tudo é Kung Fu. Na hora meu coração vibrou e disse, tudo é Deus. Tudo é Deus. A sua boa intenção. Eu me lembro que a missionária Joelma, quando foi para o Egito e tinha lá a perseguição, ela disse, como nós vamos pregar aqui, Deus? E sabe o que Deus disse a ela? Seja generosos. Isso impactou aquela comunidade. E as pessoas não entendiam por que é aquela ação. Porque tudo é Deus. Tudo é Deus. Porque quando eu tenho esse entendimento, quando de fato o meu tesouro está voltado para o eterno, está voltado para Deus, as minhas ações, as minhas escolhas, as minhas atitudes, pega casaco, tira casaco, bota casaco, chuta, vai revelar Ele. Vai revelar Ele. Então, meus amados, escolham bem o seu tesouro. Escolham bem o seu tesouro. Lembre-se que Deus quer o seu coração. Ele não quer os seus sermões. Ele não quer as suas palestras. Ele não quer os seus blogs. Ele não quer os seus livros. Ele não quer a sua baqueta. Ele não quer a sua voz. Ele quer o seu coração. Ele quer você. Isso mesmo, Ele quer você. A comunhão é mais importante que o trabalho para Cristo. Vida com Deus precede o trabalho para Ele. O serviço vem, o Senhor vem antes da sua obra. Viver para Ele. Estou terminando. Olha só. Se Ele quer o nosso coração, porque dele vem a tão preciosa vontade de viver. Se Ele quer o nosso coração, porque Ele, o nosso coração, né, revela o nosso tesouro, então é preciso atentar para as palavras de Deus. Porque essa entrega, ela só vai ser validada se essa palavra estiver impregnada no nosso ser. Olha só o que eu encontrei e eu fiquei maravilhada. Nosso ponto de agora, se devemos escolher bem o nosso tesouro, pois ali está o nosso coração, e o nosso coração é o centro do nosso ser, então devemos atentar às palavras de Deus. Na tradução Nova Almeida atualizada, Provérbios 23, 26, esse que a gente acabou de ler, né? Acabou não, né? Lá no início, filho meu, dá-me o teu coração com a potente voz de Márcio, está escrito dessa forma: meu filho, presta bem atenção no que eu te digo. Meu filho, já prepare isso, prepara aí os slides, quero aqui lá. Prepara aí, por favor, imagem 1, imagem 2. Olha só, é preciso conhecer a Deus. Como amar, como seguir, como entregar o coração a quem não conhecemos.
Como atentar para as palavras se não a conhecemos, se não sabemos? Nós vamos estar com os lábios proferindo algo, mas o coração distante, porque não há essa ligação pela palavra. E olha só o que o pastor Bernardo, né, na consciência cristã de jovens apresentou, e eu fiquei abismada com os dados mostrando que como evangélicos viam determinadas questões. Já temos aí na imagem? Bora que o tempo já só tem 4 minutos. Bora. Olha só, vamos lá. Eita, teste de visão. Não, daqui. Fé, evangélicos e católicos. Esquece a questão do católico, eu quero que você foque no evangélico. Visão de Deus. Deus existe, posso relacionar-me com Ele. Dos entrevistados desse universo de 100, sabe quantos evangélicos responderam que sim, que Deus existe, eu posso me relacionar com Ele? 75%. Gente... Isso é básico. Isso é básico. Mas o nosso coração tá. Como é que a gente canta? Te dou meu coração. E a gente chora. Mas eu estou dando os sentimentos. Eu estou dando as emoções e não a minha totalidade. Eu não estou entendendo. Atenta para as minhas palavras. Filho meu, dá-me o teu coração. Significa atenta para as minhas palavras. Atenta para o que eu digo. Atenta para o que eu ensino. Atenta para o que eu oriento. Atenta. Cadê meu filho? Não tem não. Vamos embora para cá. Visão de Jesus. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Não, aí ó, já melhorou a conversa. 82%. Porque não é 100. Vou fazer aqui. Olha, visão da Bíblia. Acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. 84%. Próximo slide. Eu ia dizer assim, como se rouba, mas na igreja é isso, hein, pastor? Não, como você faz rápido, quando sua mãe diz. Olha, minha fé e espiritualidade é a parte mais importante da minha identidade. Evangélicos, 88% disseram que sim. Tenho o dever de compartilhar a minha fé com as outras pessoas. 66%. Atenta para as minhas palavras. Dá-me o teu coração. Eu converso sobre temas espirituais pelo menos uma vez por mês com pessoas de diferente crença. 41%. Vamos lá, mas isso aí eu fico até quieto, não é porque o povo não quer, né, ser invasivo. Vamos ficar como... Débora estava dizendo, não, Rebeca, é para a questão do politicamente correto. Então né, vamos viver paz e amor. Mas o quê? O perdão, gente, essa eu fiquei assim. O perdão dos pecados só é possível através de Jesus? 87%. Mas o coração está entregue. As mãos estão levantadas. E as lágrimas correm nos olhos. Filho meu, dá-me o teu coração, significa... Atenta para as minhas palavras. Conhece. Eu entreguei a minha vida a Jesus. 85% evangélico. Então, os outros, eu não sei o que aconteceu. Atualmente, eu frequento uma igreja evangélica. 61%. É porque é online, gente. Acho que ele não estava pensando que... O que mostra aí, gente? Está atentando às palavras de Deus? Mas eu estou dando o meu coração. Eu estou lá com as mãos erguidas, eu estou lá participando da bandinha, eu estou lá participando do louvor, eu estou participando de tudo, mas a minha totalidade não está ali. A minha totalidade. É preciso conhecer a Deus, é preciso. É preciso. Quando conhecemos a Deus através da sua palavra, nos tornamos fortes. O conhecimento não é algo estático. É dinâmico. Não é algo teórico, é relacional. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele conclama o povo a voltar-se para Deus. E ele diz, conheçamos e prossigamos. Gente, eu tenho uma paixão pelo gerúndio. O verbo no gerúndio. Sabe por quê? Eu estou terminando. Sabe por que eu tenho uma paixão pelo verbo no gerúndio? Continuidade.
Continuidade, continuidade, ação, movimento, independente do que está acontecendo, movimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ficamos vulneráveis e oscilantes pelo fato de não conhecermos a Deus o suficiente e mantemos um relacionamento superficial com um ser que é profundo. O conhecimento de Deus é a própria essência da vida eterna. Quando conhecemos a Deus, passamos a adorá-lo por quem Ele é. Passamos a servi-lo com integridade e pelo seu caráter, e não pelos seus feitos. Conhecer a Deus, se relacionar com Deus, é a nossa necessidade, é o que revela de fato a entrega do nosso coração. O reverendo Hernandes Dias Lopes, meu amigo, que não sabe quem eu sou, mas eu sei quem é ele, e tá bom. Né? Quando ele estava pregando na quinta-feira, um monte de gente, Rebeca, teu amigo. Eu fiz, estou aqui de novo me encontrando com ele, mas só online. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em uma de suas reflexões, diz assim: o abençoador é melhor do que suas bênçãos. Ele é melhor do que suas dádivas. Mas nós só entendemos isso se atentarmos, debruçarmos na sua palavra. Então precisamos entender que só Ele satisfaz a nossa alma. Conhecer a Deus é transformador, pois sua palavra nos impulsiona a nova vida. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Conhecer a Deus muda a nossa visão de nós mesmos. Conhecer a Deus muda a nossa visão de mundo. A entrega do coração é validada pelo conhecimento contínuo, gerúndio de Deus. Pois não estamos falando de religião, estamos falando de direção. Conhecer a Deus traz renovação da mente. Conhecer a Deus faz entender que tudo é Kung Fu, que tudo é Deus. Chega para cá, grupo. A gente está encerrando, né? Eu quero que você preste atenção a essa última colocação e a gente está terminando. Então, se eu atento para a sua palavra, e ela me alimenta, e ela preenche verdadeiramente o meu coração, eu me posiciono. Se Ele tem o meu coração, se Ele é o meu tesouro, se dele procede vida, eu atento às suas palavras e eu me posiciono. Josué disse para o povo diante de uma divisão, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava dizendo naquele momento: eu me posiciono em obediência e em fidelidade. E é isso que o Senhor quer de nós. Rebeca, por que você fala tão assim? Por que você fala desse jeito? Porque olha, como é que eu posso falar de um ser tão tremendo de uma forma morta? Eu só posso falar desse ser tão tremendo de uma forma viva, com intensidade. Meus amados, eu quero convidar a você a fechar os olhos. E eu quero lhe lançar o desafio do posicionamento essa noite. Josué lançou esse desafio a um povo que estava titubeando em dois caminhos. Eu não sei a quem você vai servir, disse Josué. Vós servirás. Eu não sei quem você vai servir, mas ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados, o desafio do posicionamento revela fidelidade e obediência em uma rotina diária. Precisamos declarar essa lealdade e essa fidelidade a Deus. Feche os teus olhos. E se você deseja dizer assim essa noite: eu me posiciono e eu quero
que o meu coração, que a minha totalidade, que estas palavras, elas sejam evidenciadas dia a dia. Eu quero que minha vida, que os meus dias revelem esse comprometimento e essa responsabilidade com quem verdadeiramente habita o meu coração. Eu queria convidar você a ficar de pé.